Todos sabemos como é. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece no meio, nós sabemos e entendemos. Mas tudo o que aconteceu antes e acontecerá depois, nada sabemos. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado ou a importância de estarmos aqui. Se não podemos dizer como viemos ou de onde viemos, como poderemos saber por que estamos aqui? Na mesma linha, se não sabemos para onde estamos indo ou o que vamos nos tornar, como podemos saber se alguma de nossas ações atuais tem algum significado? É esta incerteza, tanto do nosso passado como do nosso futuro coletivo, que permitiu a pergunta que atormenta a humanidade desde que nos tornamos sencientes. Qual é o sentido da vida? Nunca fomos capazes de responder objetivamente a esta questão como espécie. No entanto, muitos de nós encontramos conforto em muitas ideologias diferentes para, pelo menos, subjugar a ansiedade que isso causa. Em muitas religiões diferentes, uma divindade criou o universo inteiro, colocou todos nós nele, e tudo o que fizermos nesta terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade depois. Para outros, o sentido da vida é o amor que compartilhamos com amigos, familiares e entes queridos. Outros ainda acreditam que a existência da vida em si é o que faz valer a pena viver. Mas para os nihilistas, a vida não tem sentido. Todas as ações, sofrimentos, emoções, boas e más, são total e completamente sem sentido. Isto é nihilismo, a crença em nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós devemos ter enfrentado pensamentos nihilistas. Somos atingidos por uma forte sensação de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem sentido e nenhum valor intrínseco. Geralmente isso acontece quando começamos a questionar nossas antigas crenças, mas também pouco antes de adquirirmos novas para se agarrar. É nessa fase que você supera as crenças de seus pais, aprende coisas novas, obtém novas experiências e forma suas próprias visões sobre o mundo. E geralmente todos esses pensamentos começam com uma pergunta simples: por quê? Duas simples palavras que juntas são capazes de fazer com que tudo e qualquer coisa que pareça a rocha de sua fundação comece a ficar escorregadio, como areia movediça, arrastando você para a miséria de que talvez, apenas talvez, toda a sua vida não tenha sido o que você pensava. Faça uma pausa, pare um momento para pensar sobre seus valores essenciais e apenas faça a pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde eles vieram? De quem eles vieram? Continue perguntando e, eventualmente, você chegará a um ponto em que não há mais resposta, não chegará a nada. Você pode buscar em todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas ainda assim, a questão por quê é uma que ainda não conseguimos responder. E assim, para o nihilista, é neste ponto que eles chegam à conclusão de que não há porquê. Não há resposta. Simplesmente não há nada. Como escreveu certa vez Alan Watts, a vida nada mais é do que uma viagem da maternidade ao crematório. Está realmente no nome. O termo nihilismo vem da palavra latina nihil, que se traduz em nada, e ismo, que se traduz em ideologia. É a ideologia do nada. Mas isso realmente não nos ajuda a entendê-la completamente. Normalmente as pessoas confundem nihilismo com pessimismo, mas são muito diferentes entre si. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles têm uma visão de tendência descendente do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que, no final, o mal sempre vencerá o bem. E é isso que os torna diferentes. Os pessimistas acreditam que há algo de bom no mundo, mas simplesmente não acham que os humanos sejam capazes de fazê-lo, pelo menos não na sua totalidade. Os nihilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que exista o mal no mundo, nem acreditam que exista o bem no mundo. Na mente do nihilista, o mundo simplesmente existe, e os humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Tomemos como exemplo a metáfora do copo com água até a metade. Os otimistas dizem que devemos ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo meio vazio. E os nihilistas dizem que jogue fora o copo inteiro, porque o que importa se ele está cheio ou vazio.
cheio, vazio, bom, ruim, tudo isso é irrelevante. Todos vamos morrer de qualquer maneira. O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas, novamente, eles são todos muito diferentes uns dos outros. E categorizar corretamente seus pensamentos nessas cestas pode ser mais difícil do que você pensa. Os cínicos acreditam que as pessoas estão sempre motivadas por interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivos intrinsecamente bons. Eles não têm fé na espécie humana e acreditam que somos todos totalmente egoístas, lutando apenas para nosso próprio benefício. No entanto, a ideia de que os humanos não são bons significa que, na mente do cínico, o bem existe em algum lugar, mas não nos humanos. Na mente do nihilista, não existe nada lá fora. Não existe bem ou mal. Eles não veem as pessoas como más, nem as veem como boas, porque não acreditam que nenhuma dessas coisas exista. São simplesmente características que aplicamos às coisas. Pessoas apáticas não se importam. Eles podem acreditar que a vida tem sentido, mas simplesmente não se importam com isso. O niilismo, por outro lado, é a ideia de que não existe um grande projeto ou propósito, nada em que acreditar e, portanto, nenhum significado. Isto traz à mente o paradoxo do niilismo. Se você não acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas como agora você acredita em alguma coisa, então não existe niilismo, porque niilismo é a crença de que não existe nada. O niilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas, porque foi, inicialmente, uma invenção literária, antes mesmo de se tornar filosófico. Como resultado, não é tão claramente definido como muitas das outras filosofias que existem. Muitas pessoas diferentes explicaram isso de maneiras diferentes, mas, eventualmente, essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de niilismo. Existe niilismo político. Os niilistas políticos acreditam que, para a humanidade avançar como espécie, todos os aspectos políticos, a ordem social e religiosa, deve ser destruída. Depois, há o niilismo ético. Rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Com este tipo de niilismo, o bem ou o mal só é definido pela sociedade e, como tal, não deve ser seguido se nós, como espécie, algum dia alcançarmos a liberdade individual absoluta. Podemos simplesmente fazer o que quisermos. E então temos o niilismo existencial. É a compreensão de que a vida não tem valor nem significado. É o tipo de niilismo mais popular e sobre o qual falei durante a maior parte deste vídeo. Para os niilistas, a existência de coisas como o Estado, organismos religiosos e até mesmo a moralidade comunitária é uma violação da nossa liberdade como indivíduos. Se não podemos fazer absolutamente nada do que queremos, então somos verdadeiramente livres? Ou simplesmente nos prendemos a algum tipo de corrente mental invisível por razões que não podemos explicar? Uma noite, eu estava navegando pelo Instagram e me deparei com a pergunta: se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Um número esmagador de pessoas disse que seu animal de estimação, obviamente. Quando um comentarista foi confrontado, ele simplesmente fez a pergunta: por que você acha que uma vida humana vale mais do que a de um animal? E ninguém teve uma resposta. É claro que as pessoas tentaram rodeios, mas a pergunta por quê nunca foi respondida. E esse é o ponto do niilista. Se não podemos responder por que nos vinculamos a essas regras, então por que escolhemos fazê-lo? Bem, pode ser por causa do horror existencial e da angústia emocional que surge ao concordar com o fato de que a vida não tem sentido. Pense nisso por um minuto. Se a vida realmente não tem sentido e tudo o que fazemos não tem valor, então todos os feitos da ciência, as maravilhas da tecnologia, coisas como a exploração espacial e os movimentos de direitos humanos, pode ser apenas um desperdício, um lapso no tempo
sem qualquer consequência no grande esquema das coisas. Saber que todas as coisas que vivenciamos, os altos e baixos que passamos, que no final é tudo em vão. Não somos obrigados a compreender o caos da realidade, apenas rir dela. Friedrich Nietzsche foi um filósofo estranho porque argumentou a favor e contra o niilismo ao mesmo tempo. Argumentando, ele explicou que não existe estrutura ou ordem objetiva em nosso mundo, exceto aquela que criamos para nós mesmos. Certa vez, ele disse: toda crença, toda consideração de algo verdadeiro é necessariamente falsa, porque simplesmente não existe um mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade como nada mais que um sintoma de uma mitologia ocidental defeituosa. Quando ele disse, Deus está morto, ele não estava falando sobre a verdadeira divindade das religiões. Ele estava falando metaforicamente sobre o poder que as ordens religiosas detinham na época e como as pessoas estavam começando a traçar seus próprios caminhos, encontrar seu próprio sentido na vida, negando o que era o status quo na época. Mas então, ao mesmo tempo, Nietzsche argumentou contra o niilismo, dizendo que nos próximos séculos, o advento do niilismo conduziria a civilização para uma catástrofe, um desastre à espera de implodir. Um rio que chegou ao fim. E se olharmos para as civilizações mais destrutivas da história humana, podemos ver claramente que isto é verdade. Tradições culturais de longa data, crenças, instituições religiosas e até mesmo sistemas financeiros são destruídos e o nada começa a surgir. Nietzsche acreditava que se pudéssemos superar o colapso da civilização que o niilismo acabaria por causar, poderíamos então criar um novo curso de ação para a humanidade. Ele acreditava que para avançar como espécie, devemos criar uma nova moralidade que acabe com o preconceito do que existia antes. Porque no final das contas, demolir a sua casa antiga não deveria torná-lo um sem-teto, mas sim lhe dar uma oportunidade de construir uma casa maior e melhor. Pare e olhe ao seu redor por um momento. Observe tudo o que está acontecendo, especialmente nas redes sociais. E você verá que nós, como espécie, podemos estar caminhando para outro surto de niilismo. Pense nisso. A religião já não tem qualquer palavra a dizer sobre o que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais de longa data e traçando novos rumos para si próprias. Qualquer coisa, não importa o quão desprezível você pense que seja, agora tem uma base de fãs leais defendendo por que eles têm o direito de fazer o que quiserem e, na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém pode responder. A humanidade continuará avançando levemente até que um dia nenhum de nós será capaz de dizer ao outro que está errado. Por quê? Porque eles estão errados. William Shakespeare escreveu certa vez: a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre músico que se pavoneia e se preocupa no palco e depois não é mais ouvido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas sem significado. Se a vida realmente não tem sentido e não temos nenhum propósito em estar aqui, nossa resposta deveria ser tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos. Porque no final das contas, só a vida é razão suficiente para viver. Temos uma vida para fazer o que quisermos, pelo menos nesta realidade.